Salve, rapaziada, voltando aqui com o canal mais uma vez, né? E hoje, voltando aí com o quadro de reviews, né? Voltar a fazer sobre reviews, né? Não tem muito tempo não. Acho que não tem nem um mês ainda que eu fiz o último review, né? Só que agora eu vou virar completamente a chavinha e vou falar sobre voltar, depois de muito tempo, voltar a fazer um review sobre um disco de uma banda de metal, né? E o que eu vou falar vai ser nada mais nada menos que um dos maiores clássicos do metal brasileiro. Para muitos, para alguns até um maior clássico, né? Vi alguns caras, uns amigos aí de um canal, né? Para eles é o maior. Eu não concordo, né? Mas enfim, isso aí, discordâncias à parte, né? Que eu tô falando nem menos ainda mais do que esse petardo absurdo aqui do Dorsal Atlântica, né? O Antes do Fim. Começar por essa arte, né? Icônica, né? Uma pintura à mão do vocalista da banda, né? Vocalista e guitarrista Carlos Lopes, único integrante da formação. O original que sobrou e que passa por todas as formações, Líder, tá aí até hoje, né? Com a banda, né? A banda parou, depois voltou, enfim. Primeiramente eu vou falar um pouco sobre a história do... Não sei se eu diria... Eu vou falar um pouco sobre a história do Dorsal Atlântica, né? Não, outra hora eu falo num vídeo melhor. Esse disco aqui, ele foi gravado e lançado no ano de 1986. Não me recordo exatamente os meses que ele foi gravado, mas uma coisa que me recordo bem é que ele teria sido gravado numa tacada só. Assim, como eu posso dizer assim? Ele foi meio que gravado ao vivo num estúdio. Sim, o pessoal entrou no estúdio e não tem aquela coisa de gravar linha de guitarra, gravar linha de baixo, gravar linha de voz, gravar linha de bateria, essas coisas aí separadas e depois juntar tudo, né, na mixagem. Não foi bem assim. Foi gravado tudo junto. Isso não sou eu que estou dizendo, os próprios integrantes da banda falaram isso em entrevista e o pessoal também que estava envolvido na mixagem, se não me engano, também falou isso em entrevista. Não sei se alguém me falar alguma coisa aqui. Se não, você procura aí, dá um Google aí, vai procurar aí que uma hora você acha essas informações. São informações antigas já, inclusive. Aí, né, aí acho que até contribuiu pro som sujo e agressivo desse disco aqui, que influenciaria uma porrada de bandas, assim, né, futuramente. As influências que o Dorsal Atlântica tinha na época, né, de bandas que estavam surgindo ali no cenário internacional, né, influência de bandas do metal alemão, né, o Creator, que estava lançando, se não me engano, na época estava o primeiro álbum deles, aquela capa, esqueci como é que é o nome, tem uma capa assim meio rosada, esqueci o nome do álbum. O Destruction, né, que já tinha lançado seu EP de estreia, já estava lançando o Infernal Overkill. O Dorsal Atlântica carrega muita influência do Destruction. E bandas do metal também americano, como o thrash metal americano que estava surgindo ali na época também, né? Naquela época ainda não tinha uma barreira bem definida do que era thrash metal, que viria a surgir só muitos anos depois, né? Todo mundo sabia o que era metal. Metal todo mundo sabia o que era, né? Aquela coisa que foi ali criada ali pelo aquele movimento ali envolvendo Black Sabbath, Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, essas quatro bandas aí. Naquele enrosco todo lá na Inglaterra, acabou criando metal, mais tarde foi surgindo e desembocando em bandas como Judas Priest, Iron Maiden e por aí seguiu, né? Aí todo mundo sabia o que era isso, metal. Mas, assim, essas divisões, thrash metal, death metal, que mais tarde surgiria, estava surgindo na época também, né? Black metal, que também surgiria na época ali com bandas como Venom, Mayhem, enfim, isso aí
tipo, ainda meio que inconsistente, né? Essas definições só veriam surgir para valer mesmo anos depois, né? Quando os estilos foram se solidificando. Enfim, voltando a falar aqui do disco, das influências, né? Eles também carregam muita influência do crossover, né? E crossover não. Crossover viria a surgir nessa época. Inclusive o disco seria um dos pilares para o surgimento do crossover, né? Que é o crossover, para quem não sabe, é a união do thrash metal com o punk rock, punk hardcore, enfim, essas coisas assim, né? E aí eu carregava muitas influências de bandas de punk, DRI, e mais tarde surgiria na cena do crossover também, né? Seria uma banda que carregaria a bandeira do, do, do crossover, né? É, Sex Pistols, Ramones, The Stooges, banda de proto-punk, né? Bem antiga também. Eles carregavam essas influências todas do punk, do proto-punk, Ditadors, né? Enfim, uma caralhada de banda, né? Enfim, que a gente vê aqui, influências muito bem estruturadas, né? Assim, tem um suco assim de tudo assim que envolve punk, que é proto thrash metal, proto punk, heavy metal mais agressivo, mais ríspido e mais sujo, né? Ali influência de Black Sabbath também, da banda do Dio, né? Que estava surgindo ali na época também, que de alguma maneira assim, por mais que não seja thrash metal, assim, o Holy Diver, né? Principalmente o primeiro álbum do Dio, influenciou algumas bandas de thrash, sim, gostando ou não, se você assim, se você não concorda, não concorda, tem essa, essa consequência aí, né? Black Sabbath, assim como um todo, e todas as suas variantes influenciaram de alguma maneira outros estilos, né? E assim, é o que tá nesse disco, né? Assim, influência de tudo um pouco, né? Começar a falar um pouco sobre as faixas, né? E primeiramente falar sobre a formação, né? A banda é formada por Carlos Lopes, né? O Vândalo, na guitarra e na voz, guitarrista e vocalista. O falecido irmão dele, Cláudio Lopes, o Cromagno, no baixo. Também, se não me engano, ele mais tarde também ele faria backing vocals em outros discos. E o Antônio de. Não me lembro direito qual é o nome dele, o sobrenome dele. É conhecido como Toninho Hardcore, né, na bateria. Para alguns assim, mais íntimos dele, como o João Gordo, né, que eu costumo chamar ele de Rabicó, né. Não, não sou eu que chamo não, viu? Foi o João Gordo mesmo que, quando falou lá sobre o segundo álbum deles, o Dividir e Conquistar, acabou dizendo que ele tinha esse apelido também, né? Enfim. Aí, essa formação aqui do Dorsal Atlântica se firmou depois da gravação do Split Ultimatum, que foi o primeiro registro, entre aspas, deles, né? Com a banda Metamorfose, também no Rio de Janeiro. E desse Split Ultimatum se destacaram músicas Princesa do Prazer, que era uma música que eles tocaram até bastante, só que depois de um tempo eles pararam de tocar, acho que ele tinha uma levada assim mais hard rock, né? Da letra da música, mas aí a banda Azul Limão pegou essa música, né, pra eles. Mas parece que eles voltaram a tocar nos shows, né? Não sei. Enfim. E enfim, eu vou falar melhor agora sobre o disco, né? Esse disco aqui. Começando pela primeira música, Caçador da Noite, que é uma música que fala, se eu não me engano, assim, sobre um serial, você sabe, né? Essas coisas assim, né? E ela tem uma levada muito agressiva, assim, já começa com uma guitarra assim, bem distonante, já a gente vê que o, uma frenética de uma levada hardcore bem ritmada, né? Lembrando ali
lembrava ali um pouco Ratos de Porão no Crucificados pelo Sistema, né? A guitarra do João também. Eu acho até que uma banda influenciou a outra, né? De alguma maneira, se não me engano, eles tinham uma relação ali na época, né? Ainda não conhecia o outro, essas coisas assim. A gente via assim que assim carregava, né? Inclusive, era um som bastante carregado. É um Caçador da Noite tem uma letra assim bastante carregada, assim, que eu vou evitar assim, me aprofundar demais, né? Que letra sobre certas coisas assim, o YouTube pode, enfim, né? Então, aí depois em HTLV3, né? Que se eu não me engano isso aqui é. Até hoje não tem direito isso aqui. É uma fórmula química, um, alguma coisa sobre álcool. Não sei o que é sobre essa letra aqui. Não me aprofundei direito na música não. Porque eu acho que tem a ver com talvez alguma coisa de. Eu lembro que tinha um nome de uma banda que tinha o nome de um míssil, né? Não sei se isso aqui tem a ver com o nome de algum míssil ou alguma coisa assim. Depois eu vou me aprofundar melhor, né? Mas eu acho que tem a ver, alguma coisa a ver com destruição, guerra, alguma coisa assim. Ele na música fala HTV Destroy, enfim, deve ser alguma coisa assim. A terceira música era uma música que eu gostava muito quando era moleque, ouvia muito, só que dependendo da situação de certas pessoas aqui em casa, né, eu fui meio que tomando um pouco de desgosto dessa música. Não que eu não goste, né, mas enfim. É a música chamada Álcool, né, fala sobre o excesso de bebida, né, na vida das pessoas, né. Preciso, inclusive eu até brinco com alguns amigos do grupo, né, quando eles postam alguma coisa de bebida, né, eu canto um trechinho da música. Eu preciso beber, essa é a vida, escolhi, se ou não, me preocupo, o que você tem que se preocupar, é embriagado, precisa de álcool, até cair no chão, enfim. A música é muito boa, tem uma levada assim, até umas levadas assim meio, que lembram um pouco um heavy hard, assim, puxando pro hard rock, pro hard rock não, pro hardcore, né? Umas levadas assim meio misturadas, né? Mas a letra é 100% de influência de bandas como Tankard, né? Eu acho que o Tankard ele já estava começando a sair, né? Não sei se essas bandas assim, as bandas também de, de hard rock, né? Glam metal, né? Tem umas letras bastante assim também, que falava de bebedeira, festança, essas coisas assim. Né? A quarta música aqui, tem música que fala de depressão, né? Uma letra bastante carregada, uma letra bastante intensa, assim, eu vejo assim uma coisa assim, muito intensa, assim. A gente sente até um pouco mal, assim, quando ouve a letra assim, dessa música, que é uma letra assim, realmente. Lembra aquela do Cos, né? A Sui, enfim, Sui. Sui você conhece lá, enfim. É, ela é parecida com essa daqui. Só que a do Cos veio depois, né? E é bem mais carga para baixo, né? Aí depois vem quinta faixa, né? Vorkuta, que é, se não me engano, fala sobre Stalin, né? E o general lá da Rússia, né? O líder da Rússia, né? Durante muitos anos. E sobre o envolvimento de uma filha dele com uma pessoa que era meio que desgostosa, né? Para a sociedade russa, enfim, na época. E aí acontecem certas coisas aqui que eu não vou me aprofundar muito também, né? Enfim. Aí vão lá, procuram a letra lá, vocês vão entender melhor porque que eu não vou me aprofundar ainda nessa letra aqui, porque eu tô com medo de dar alguma coisa, né? Enfim. E agora a música que eu mais gosto do disco, né? Pra mim é a assim que influenciou uma porrada de bandas, não só aqui do Brasil,
o de fora, que é Joseph Mengele. Conhece a história desse homem. Ele morreu em Bertioga, né? Era um alemão ali da Segunda Guerra, né, que fazia certas coisas que é realmente uma coisa, são coisas assim chocantes, né, de se falar aqui, né? Sim, ele, digamos assim, era um cientista meio errático, né? Vamos colocar assim em poucas palavras, né? É um cientista que fazia coisas erradas, né? Enfim. E na música fala sobre ele, né? Não é uma, eles não estão aqui fazendo homenagem a ele, né? Para deixar claro, eles estão falando sobre a história dele, né? E sobre como isso meio que passou despercebido, né? Porque ele teve uma vida relativamente calma, né? Ele não foi condenado pelas coisas que ele fez, né? Ele fez coisas erradas, não foi condenado e morreu relativamente, faleceu, né? Enfim, passou para, enfim, enfim, passou para outro círculo, né? em, em relativa calmaria, né? Enfim. Agora, uma das minhas músicas preferidas. Pra mim, esse lado B aqui, né? Que seria as 4 músicas finais. Pra mim são as 4 melhores músicas, né? Que começa com Joseph Mengele, depois vem a Guerrilha, que é um hino do Dorsal Atlântico, assim, foi até o temática do. Foi até o nome do documentário, né, que fizeram sobre a banda, se não me engano, esse documentário acho que é de 2016, 2017, assim, quando a banda estava completando uns 30 e poucos anos, né, mais de 30 anos já. Sim. E é música que fala sobre guerrilha mesmo, né, o processo, né, de como se dá a mentalidade das guerrilhas, né, e de como isso impacta na vida das pessoas, né, que entram, que apoiam e das que não apoiam, né, enfim. Uma letra assim, que lembra bastante aquela vencer do Olho Seco. Vencer é o nosso dever. Só que com um tom assim mais militar, né, mais militarista. Eu acho que eu sinto que tem uma certa semelhança, né, não sei vocês, né, enfim. Continuando aí, a oitava faixa, né, a penúltima do disco, Inveja, né, que fala sobre o que há de mais podre no ser humano, uma das coisas mais podres no ser humano, que é a inveja, né? Que é um sentimento assim de tristeza, né? Uma tristeza, uma coisa horrível mesmo, né? E a letra da música soando com a guitarra suja, agressiva, que só um estilo meio Slayer, ali dos primeiros álbuns, a bateria assim do um estilo hardcore, meio DRI nos primeiros discos, o baixo também bem agressivo, aquela coisa tudo do trash misturado com o punk, aquele vocal do Carlos Lopes, né, assim, dando aqueles urros às vezes, né, também, aquilo ali realmente é uma coisa assim que faz a música ter um diferencial, né, e é, a última faixa, né, não sei se eu posso falar isso aqui, como é que eu vou falar isso aqui, se já falei uma vez, né? Que é a. Como é que eu faço aqui? É uma repulsa aos falsos, né? Eu vou mostrar aqui. Essa é a última faixa aqui. MOR aos falsos. Essa faixa aqui, ela é um dos hinos da banda também, né? Ela
é uma repulsa a todos aqueles que se intrometem na cena e não agregam absolutamente nada, né? Aqueles que... E também as pessoas falsas mesmo, né? Aqueles que você sabe que são cobras, né, na sua vida. Uma repulsa tanto as pessoas que estão na cena, quanto aquelas pessoas que são aquelas pessoas que não agregam em nada, quanto aquelas pessoas que não são cobras na nossa vida, né? São gente que não, não se sumir não faz falta, né? Inclusive eu mesmo tenho muitas nessa vida, né? Eu tenho muitas, já tive algumas, algumas já saíram, graças a Deus, né? Em outras, não sei se permanece ou não vou me aprofundar muito, não quero continuar envolvendo polêmica, mas enfim, continuando aqui, esse disco aqui é um marco, assim, na música pesada, de uma maneira geral, né? Sim, um disco, assim, que marcou a época, né? Foi influência para bandas ali da época, né? E estavam surgindo na época, como Sarcófago, Sepultura, Holocausto, Chacal, as bandas ali de Minas Gerais, Little Hammer, The Mist, bandas também do próprio Rio de Janeiro, né? E mais tarde surgiriam, né? Como o Velho, né? Banda Velho, muito influenciada, principalmente por esse disco aqui. O disco aqui é muito influência pro Velho, né? Deixa eu ver aqui outra banda aqui, o Power From Hell, também é muito influência. E Power From Hell para mim é praticamente o Dorsal Atlântica mais jovem, praticamente, assim, né? E deixa eu ver aqui outras bandas aqui. Bandas de fora também, como aquela banda Força Macabra, que canta em português, que é da Finlândia. É, enfim, Tox Holocaust, Municipal Oeste, Ghost, também ali, aquela banda Ghost, né? Que é um som meio esquisito, né? Eles dizem que eles carregam muita influência dessas bandas aqui, Dorsal Atlântica, Sepultura no começo, Sarcófago, as porradas de Chacal, Holocausto, Sex Trash, porradas de bandas brasileiras, né? Influenciaram o mundo aí, né? Enfim, me diz aí se você gosta desse disco, o que você acha desse disco, qual a melhor música desse disco, na sua opinião. Você tem ele de vinil, CD, seja ele essa versão meio esquisita que eu tenho aqui, que é um meio vagabundo. Foi o que eu achei, né? Enfim, não achava na outra versão de jeito nenhum, enfim. Quando achava não tinha dinheiro, enfim, a gente se vira com o que pode, né? Mas quando eu não juntar dinheiro e conseguir uma versão melhor, vou tentar uma coisa melhor, enfim. Talvez passe isso pra frente ou não sei. Enfim, agradecer quem ficou aí até agora, ficou com o que você acreditar, né?